Como é que tem sido a semana de vocês? Produtiva? Demais, correria? A minha, graças a Deus, eu não fiquei no prego, no Costa essa semana ainda. Semana passada, no domingo, quando eu estava voltando daqui, fiquei no prego no carro de novo, mais uma vez. Parece aquele flashback, tudo se repete. Hoje eu vim no carro. Eu espero que os irmãos estejam dispostos aí a empurrar, caso necessário, no reboque. Mas é isso, pessoal. Graças a Deus, Deus tem me livrado aí desse empecilho aí nesse carro. Mas vamos ao que interessa. Já organizei aqui. Se você não colocou o celular no silencioso, eu peço por gentileza, coloque o celular no silencioso para não ter nenhum tipo de distração. Pelo contrário, que você se prenda ao que vai ser ministrado aqui e que se atente às verdades que irá ser ministrada. Vamos lá para a leitura da Bíblia. A gente está em Marcos capítulo 10. A gente vai ler do versículo 1 até o 12. A gente está expondo aí o Evangelho de Marcos desde o ano passado e vai ficar até mais ou menos a metade desse ano, pelo que tudo indica. Mas é bom por conta que Marcos ele é meio dinâmico. Realmente Marcos ele tem essa coisa frenética. A gente vai perceber até no primeiro versículo aqui como toda a vida de Jesus Cristo ele sempre está na missão, toda a vida de Jesus Cristo ele está num canto, vai para o outro, e enfim. Marcos capítulo 10, do verso 1 até o 12. Encontraram, irmãos? Amém? Vamos lá. Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judéia e para além do Jordão. E de novo as multidões se reuniram em torno dele e tornou a ensiná-las, como tinha por costume. Então se aproximaram dele alguns fariseus e, para experimentarem, lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Ele, porém, respondeu-lhes: que vos ordenou Moisés? Replicaram eles: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. Disse-lhe Jesus: pela dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito este mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre isso. Ao que lhes respondeu: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar? Oremos. Pai, aqui nós queremos desde já te agradecer por tudo aquilo que nós temos recebido de ti, sobre o louvor, sobre as ofertas. Mas agora nós queremos te pedir também, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha abrir a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, que não venha ser endurecido, pelo contrário, que venha realmente ser um coração pautado de carne, que venha sentir e que venha fixar tudo aquilo que irá ser ministrado nessa manhã, Pai. Que venha ser guiado pela Tua vontade, Espírito Santo, portanto, nos confronta, nos consola, nos exorta, que tudo que seja feito aqui tenha um único e objetivo de Te glorificar, Pai. Portanto, seja feita a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E aí, pessoal, eu quero fazer uma recapitulação do que já foi ministrado. A gente lá no capítulo 9, a gente já percebeu a transfiguração de Jesus Cristo, lá no verso 2 em diante. Depois da transfiguração, teve o episódio da libertação de um espírito imundo de uma criança, onde o pai clama, porque infelizmente os discípulos, eles não estavam conseguindo libertar aquela criança. Logo após esse episódio, tem a questão de o pessoal querer saber quem é o maior, e aí vamos fazer aqui quem é que vai ser o chefe de Estado, quem é que vai ser o ministro da Segurança, o ministro da Educação, isso os discípulos, né, pessoal? Eu só estou querendo fazer aqui uma paráfrase, né, assim, só para a galera se situar. E aí, estava nessa discussão, Jesus Cristo ele pega e chega para vocês, e aí, quem é que vocês acham que deve realmente ser o maior? Quem é o maior? E aí Jesus Cristo pega uma criança, orienta ele, e aí vai mostrando realmente a questão da humildade. Fora isso,
Jesus Cristo ele termina o capítulo 9 falando sobre os tropeços. Ai daquele que realmente fizer um desses meus pequenininhos tropeçar, melhor seria realmente... Com a questão de tropeço, ele fala a respeito sobre se a sua mão direita lhe faz pecar, se seu olho direito lhe faz pecar, é melhor você cortar, melhor você amputar, entrar a maneta, andar cego de um olho no céu do que ir para o teu corpo todinho para o inferno. E aí, essa questão não é literalmente você arrancar um braço ou um olho, como a gente aprendeu domingo com o Pacífico, mas essa questão de que realmente é doloroso. O caminho no qual Jesus Cristo ele sempre predispõe a gente não é um caminho de só vitória, agora é só vitória, não. Pelo contrário, ele dá uma ordenança. Aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo. E quem é que gosta de se negar? E quem é que gosta de pedir perdão mesmo estando certo? Você prefere muitas das vezes ter razão do que ter a paz. Às vezes a gente é nessa questão do orgulho. Jesus Cristo ele fala, se você quiser entrar no reino do céu, a primeira bem-aventurança é ser justamente pobre de espírito. Pobre não é financeiramente, mas humilde. E aí ele sempre vai mostrando a criança pautada justamente nessa questão da humildade. A criança briga ali. Eu, quando era criança, quando eu brigava com o meu melhor amigo, não dava 2 minutos, aí eu... Ei, Mar, tem um negócio ali, massa, bora ali. E aí chamava esse meu amigo, mas era questão do orgulho mesmo. Criança tem essa facilidade de pedir perdão, coisa que infelizmente o adulto não. Por conta de uma cultura que é dita que a gente tem que ser forte, que a gente não pode confessar os nossos pecados, que a gente não pode demonstrar a nossa fraqueza. E por conta de tudo isso, tem esse bloqueio. E as mulheres têm um pouco mais de facilidade, mas os homens, infelizmente, têm um bloqueio enorme. Eu confesso que, infelizmente, eu tenho esses bloqueios de que, não, meu irmão, eu tenho consigo, mas que Deus toda a vida mostra circunstâncias na qual eu tenho que confessar meu pecado, eu tenho que procurar ajuda, porque sozinho eu não consigo. E aí a gente aprendeu tudo isso sobre a questão do tropeço, e já no capítulo 10, Jesus Cristo ele vai mostrando algumas verdades que é importantíssimo. E antes de a gente fazer somente essa retrospectiva, eu quero avançar um pouquinho para vocês terem noção do que é que Jesus Cristo ele vai falar, e dando um pouquinho de spoiler da próxima semana, mas que é importante. Quando está no capítulo 10, Jesus Cristo ele para de fazer os milagres já há um tempo, agora ele está na questão do propósito dele. Esse texto ele está paralelo, é um texto, o outro texto que a gente encontra esse relato é Mateus 19, que fala que Jesus Cristo cura, mas aqui ele fala que somente Jesus Cristo ele estava ensinando, mas olha só como é importante as verdades que está escrita nele. Aqui a gente vai falar sobre casamento, mais na frente a gente vai falar sobre crianças, mais na frente a gente vai falar sobre dinheiro e poder. Sabe o que é que isso vai falando? Sobre a questão dos dominados e sobre a questão dos dominadores. Quem são os dominados? Mulheres, crianças, pobres e despoderados. Quem são os dominadores? Maridos, pais, ricos e poderosos. Por isso que esse capítulo 10 ele é importante a gente se atentar para tudo aquilo que Jesus Cristo está querendo falar e situar tudo isso por conta que, infelizmente, o pessoal distorceu essa verdade. Essa questão dos dominadores não é algo certo a ser dito. Pelo contrário, Jesus Cristo ele vai sempre puxar um gancho para essa questão dos dominados. E a gente vai perceber isso de cara logo nessa questão que a gente vai falar aqui sobre a mulher. A gente vai falar sobre as crianças, mais na frente, no próximo domingo. No outro domingo a gente vai falar sobre a questão dos pobres. E aí Jesus Cristo, não é que Jesus Cristo ele seja esquerdista, marxista, não, meu irmão. Não faça essa acepção de Jesus Cristo, essa concepção de Jesus Cristo, não. Pelo contrário. Jesus Cristo ele está além de esquerda ou direita. Não queira colocar Jesus Cristo em nenhum cubículo assim de... Não, Jesus Cristo, se fosse aqui em 2021, Jesus Cristo seria pró não sei o quê. Seria a favor não sei de quê. Não coloque isso não. Jesus Cristo ele vai além. Pois bem, pessoal, esse texto, eu nomeei como a questão do divórcio. É um texto um pouco complicado, mas eu quero que vocês entendam e aprendem, venham aprender justamente o que é que Jesus Cristo está querendo ensinar.
Foi dividido em 4 partes, mas é bem rápido, a gente vai conversar aqui um pouquinho, e eu quero que você preste bastante atenção para esses pontos. A questão do divórcio, quando fala em divórcio, já é uma coisa que todo mundo fica apreensivo, né? O primeiro ponto é justamente a introdução ao debate público. Olha só o que é que está acontecendo. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta. A gente vai ler do verso 1 até o verso 2, justamente para a gente entender essa questão desse debate público. Marcos capítulo 10, verso 1 e verso 2. Vem falando assim, ó. Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judeia e para além do Jordão. E de novo as multidões se reuniram em torno dele. E tornou a ensiná-las como tinha por costume. Então se aproximaram dele alguns fariseus e para experimentarem lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher? É interessante, né? Jesus Cristo ele sempre está nessa pegada de identidade e propósito agora, principalmente a questão do propósito, o porquê Jesus Cristo ele veio. E sempre quem está colado com ele são 2 grupos paralelos. Os publicanos, os pecadores, e outro são os fariseus. Os fariseus, eles não se atentam de maneira alguma para o que Jesus Cristo ele fala, e por conta desse orgulho, ele vai sempre testar Jesus Cristo, vai sempre tentar fazer algum tipo de pegadinha com Jesus Cristo para Jesus Cristo se autocondenar. E aí o que é que acontece, né? Jesus Cristo ele estava ali, a gente já tem ciência que Jesus Cristo ele pergunta aos discípulos, lá no capítulo 8, sobre quem ele era. E ao perguntar quem ele era, os discípulos falam, não, o que é que o pessoal está dizendo? Uns falam que o senhor é profeta, João Batista, Elias, mas vocês. E aí quando o pessoal fala, quando Pedro fala que ele realmente é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele se atenta a, vocês entenderam, graças a Deus, porque revelou isso a vocês. Agora vocês têm que entender para onde é que eu vou. E aí Jesus Cristo ele está indo para um lugar. E qual é esse lugar? Jerusalém. É um lugar onde vai ter uma festa? Vai. Mas não tão imaginada como a gente sonha, né? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo ele está indo para Jerusalém para morrer. Literalmente morrer. E aí ele nesse caminho, ele vai parando, vai ensinando os discípulos, vai mostrando mais uma vez, ó, eu vou fazer a minha primeira predição aqui da minha paixão, e aí ele fala para os discípulos, e o João não, Pedro ele pega e fala, não, de maneira alguma é para o senhor fazer isso e tal, e quer exortar Jesus Cristo a não seguir esse caminho, a seguir aquele caminho que a gente sempre falou que é a cilada de Satanás, a glória sem a cruz. A cilada de Satanás sempre vai ser essa, demonstrar um caminho mais fácil, sem sacrifício. E aí Jesus Cristo ele pega, exorta, chama ele de que Satanás, aparta-se de mim, Satanás. E olha que Pedro ele já tinha participado de muita coisa com Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo ele faz outra predição, que é justamente esse bloco no qual a gente se encontra. E quando a gente se encontra nesse bloco, ele está indo para lá. E aí é importante a gente se atentar para onde é que Jesus Cristo ele parou. Ele parou na região da Judeia, próximo para além do Jordão. Essa região ela era governada por Herodes Antipas. E quem é Herodes Antipas? Nada mais, nada menos aquele que mandou degolar João o Batista. E aí a gente começa a tentar entender a artimanha dos fariseus. E que muitas das vezes a gente comete esse mesmo equívoco dos fariseus. Às vezes a gente tem um conceito formado, às vezes a gente tem uma ideia já pautada naquilo, a gente só precisa de alguém que aprove aquela nossa atitude, aquele nosso erro ou aquela nossa ideia, enfim. E aí os fariseus pegaram e chegaram a Jesus Cristo, vamos interromper isso aqui, o senhor está ensinando, beleza e tal, mas tem uma questão aqui que eu acho crucial, sobre a questão do divórcio, repudiar. Pode ou não pode isso, ó? E aí Jesus Cristo ele pega e fala o seguinte, né? Ó, começou o debate público agora. A gente percebe que os fariseus eles estavam querendo o quê? Testar Jesus Cristo. Eles estavam querendo pregar algum tipo de armadilha para Jesus Cristo cair. E aí Jesus Cristo ele pega, quando ele pergunta a questão de repudiar, eu quero que vocês entendam
que essa palavrazinha repudiar, ela não é o simples fato somente de divorciar, mas ela tem uma concepção até um pouquinho maior, que é deixar só, ou sem ajuda, abandonar, desamparar. Então, tudo isso envolve somente essa palavrazinha repudiar. Tudo isso agloba essa palavrazinha. E os fariseus, eles estavam querendo questionar Jesus Cristo sobre isso. É certo o homem repudiar essa mulher? Deixar só, desamparar, jogar ao léu, vamos dizer assim? Jesus Cristo, esse é o primeiro ponto, né? Essa questão da introdução ao debate público. E aí o debate público, Jesus Cristo, ele vai colocando o seguinte, que é justamente a questão sobre o que é que o pessoal ensinava lá, né? Lá existiam os rabinos. Olha só como os fariseus, eles eram muito astutos com relação a isso. Existiam pelo menos 2 tipos de rabinos, 2 classes de rabinos, no qual um era o Hillel, vamos dizer assim, que era mais liberal. O que é que significa esse liberal? Era que qualquer coisa era motivo para o homem deixar sua mulher. Qualquer coisa, infelizmente, era qualquer coisa mesmo, devido a uma má interpretação de Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 até o verso 4. Então, qualquer motivo, o homem ele poderia se separar, poderia se divorciar. E o outro era o Shamal, na qual era conservador. E aí a única possibilidade de ter uma separação era em caso de divórcio. E aí os fariseus colocam em xeque esses dois casos. Olha aí, ó. Coloca em xeque no qual Jesus Cristo, o que é que realmente é importante? É válido o homem separar da sua mulher? Sim ou não? Aí Jesus Cristo, espera aí, vamos lá. Vamos analisar os pontos. Eu estou na região onde João Batista foi degolado. João Batista, ele denunciou um pecado. Qual era esse pecado? De adultério. Herodes pegou a mulher de seu irmão e ficou com ela. Por conta disso, a filha dela pegou e dançou para Herodes. Herodes se encantou. João Batista perdeu a cabeça. A gente já está na região no qual João Batista perdeu a cabeça. Fora isso, eu acredito que os fariseus iriam tomar um certo lado pautado na resposta de Jesus. Ou um lado liberal, caso Jesus Cristo ele falasse que não poderia de maneira alguma a questão do adultério, ou um lado mais conservador, se Jesus Cristo ele fosse a favor e colocasse em xeque tudo isso. E aí, meio que Jesus Cristo, eles estão querendo colocar Jesus Cristo nessa cilada. Mas aí, com relação ao lado liberal, quando a gente está falando, né? É justamente essa questão de uma mulher, um exemplo, a mulher queimou a comida. Isso já seria um exemplo para um divórcio. A mulher, sei lá, cortou o cabelo, fez alguma coisa que um homem infelizmente não gostou. Isso já seria um pretexto para separação. Jesus Cristo ele pergunta uma coisa para eles, que é justamente essa questão do segundo ponto, que é a tese legal com relação ao divórcio. A tese legal para o divórcio. A tese legal não é questão de que era aprovado, mas era que estava em conforme a lei. Quando a gente fala que fulano de tal é legal, não é porque ele é sorridente, não, é que ele está conforme a lei. Mas qual lei, eu não sei. Mas que é conforme a lei que você pauta a sua informação, o seu conceito, é com relação à legalidade. E aí Jesus Cristo ele faz uma pergunta para ele, que está lá no verso 3, né? Jesus Cristo ele pergunta, né? O que vos ordenou Moisés? Os fariseus eles sabiam de cor, isso eu quero que vocês tenham ciência, sobre o Antigo Testamento por completo. As leis, os profetas maiores, menores, os livros de sabedoria, tudo isso os rabinos, eles tinham por costume, era de praxe saber de cor. E aí Jesus Cristo ele faz o seguinte: o que é que Moisés falou para vocês? O que é que Moisés colocou escrito para vocês? É justamente fazendo essa alusão a Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. E a prova de que eles já sabiam vem justamente no verso 4. Olha só o que aqui está no verso 4. Replicaram eles: Moisés permitiu
escrever carta de divórcio e repudiar sua mulher. Essa é a tese legal para o divórcio. Que eles sabiam e que estavam testando Jesus Cristo justamente para analisar o que é que Jesus Cristo iria responder, se ele iria se condenar semelhante a João Batista, porque eles iriam automaticamente mandar um torpedo, um SMS ou um WhatsApp, um áudio falando para Herodes, Herodes, o pessoal está aqui, Jesus Cristo, aquele que apareceu lá, está dizendo aqui que o que tu está falando aí é adultério, arranca a cabeça dele também. E aí Jesus Cristo ele vai perguntar, não, mas o que é que vocês sabem? Eu acho muito massa isso dos judeus, respondendo sempre com uma outra pergunta, né? E aí ele vai falando, né? O que é que Moisés ordenou isso a vocês? Vocês me fizeram uma pergunta, e a gente vê isso semelhante a um outro episódio que já teve, se eu não me engano, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, na qual Jesus Cristo ele foi questionado sobre a autoridade que ele estava fazendo tais milagres. E aí Jesus Cristo ele fala o seguinte, eu vou responder essa pergunta se vocês me responderem uma outra pergunta que eu vou fazer. O batismo de João, ele era dos homens ou de Deus? E aí os fariseus, se falassem que era de Deus, por que é que vocês não dão crédito a Jesus Cristo? Se falassem que era dos homens, os fariseus iriam se autocondenar porque as multidões tudinho davam crédito sobre que o batismo de João Batista era de Deus. Então, eles pegaram e recuaram e falaram, não, nós não vamos responder. Então não vou falar de quem é minha autoridade. E aí ficou esse embate sobre de quem realmente era a autoridade. E aí Jesus Cristo ele vai explicar, assim como a gente percebe no Sermão do Monte, alguns princípios sobre a interpretação correta das Escrituras naquela época. Jesus Cristo ele vem falando sobre o Sermão do Monte, e aí ele vai deixar bem mais estreito tudo aquilo que a gente achava que era fácil. Achava que era fácil amar o próximo, achava que era fácil não adulterar, achava que era fácil não matar. E se eu te falar que todos nós aqui somos homicidas, aí você, homicida, a gente matou alguém? Matou. Segundo o Sermão do Monte, segundo as Escrituras, todo aquele que falar com seu irmão, no nosso cearense, né, é abestado, é idiota, é burro, lesado, já matou em seu coração. Se aquele que olha para uma mulher com uma intenção impura, já pecou em seu coração. Então, quando Jesus Cristo está mostrando a interpretação correta, segundo o Antigo Testamento, ele vai colocar em xeque tudo aquilo. E justamente essa questão do divórcio, Jesus Cristo ele faz essa explanação. O que é que Moisés falou? Vamos colocar em pontos, né? Aí ele vai Deuteronômio. Deuteronômio, para quem não conhece, é o 5º livro da Bíblia, né? O termina a lei lá. E aí Jesus Cristo ele fala, Moisés colocou isso, ele permitiu, eu acho muito interessante essa versão da Almeida atualizada, que é justamente essa ênfase. Replicaram eles, né? Moisés permitiu, os próprios fariseus falavam isso, os próprios fariseus tinham ciência disso. E aí Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar a mulher. Lembra que a gente está colocando em xeque a questão da mulher? A questão da vulnerabilidade da mulher, no qual, culturalmente falando, sempre era desprezada, não tinha vez, não tinha voz, e que muitas das vezes a gente, até nos dias de hoje, não dá crédito, não quer escutar o que a mulher está falando, justamente pelo sexo, pelo simples fato desse sexo, mas que a Bíblia, eu acho muito interessante que um dos pilares no qual faz com que a Bíblia realmente não seja uma história criada, a história de Jesus Cristo, é que quem foi que testemunhou primeiramente a ressurreição de Jesus Cristo? As mulheres. Se fosse uma história criada, pode ter certeza do Super-Homem, do Batman, de qualquer que fosse, as mulheres não iriam colocar essa status de primeira a testemunhar a ressurreição do Mestre. E aí o que acontece, né? Jesus Cristo ele faz essa pergunta, e aí Jesus Cristo ele vai explicar no verso 5. Disse-lhe Jesus, pela dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito este mandamento. Parafraseando, né? Colocando aqui um pouquinho, contextualizando para os nossos dias. Não era para vocês, não era para existir no vocabulário de vocês, crentes, a palavra divórcio.
Não era para existir. Mas pela mal educação de vocês, existe essa palavra. Por conta que você é orgulhoso, obstinado, na qual não sabe pedir perdão, que você prefere se amputar, se separar, infelizmente é concedido. Não é da vontade de Deus. Não é que Deus ele vai se alegrar com o divórcio, pelo contrário. Quando Deus ele criou os céus, a terra, os animais, as plantas, ele pegou e fez uma afirmação para o homem. E qual foi essa afirmação? Não é bom que o homem esteja só, meu irmão. E é importante que ontem a gente estava estudando lá no Quitino Cunha, a questão do estudo bíblico, né, essa questão da ordem. E aí Jesus Cristo ele vai lá e remete justamente ao que a gente vai falar agora sobre a tese criacional contra o divórcio. A tese criacional. Jesus Cristo agora ele está lá no verso 6 até o verso 9. No verso 6, Jesus Cristo ele vai fazer uma alusão ao que está lá em Gênesis. Gênesis vem antes ou depois de Deuteronômio? Antes. É a mesma coisa que o Mano Brown falou. Errou. Volta para a base. A galera voltou só para meia base. Não voltou para aquele que está desde o princípio, que é a vontade de Deus. Jesus Cristo ele faz essa alusão com o intuito de mostrar realmente qual é o plano de Deus. E aí ele fala, mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Qual é a separação que tem que haver do homem com seu pai e sua mãe? Cortar literalmente o cordão umbilical. Você vai deixar de amar? Não. Pelo contrário, você tem que amar, você tem que honrar pai e mãe para se prolongar os seus dias na terra, para realmente glorificar a Deus com isso. Mas agora existe um ministério no qual você não pode de maneira alguma fracassar. E esse ministério é justamente o matrimônio. A sua mulher, pai, mãe, eu sei, eu amo muito a senhora, mas que hoje eu tenho que viver pautado a minha família, a saúde da minha família, a provisão da minha família. Eu agradeço demais pelos corres que o senhor e a senhora fizeram, mas desde já eu quero cortar o cordão umbilical e ser uma só carne com a minha esposa, com o meu esposo. E é justamente isso que Jesus Cristo está mostrando para eles. Eles falaram sobre a tese legal e agora Jesus Cristo está remetendo à ideia que é desde o princípio. E eu acho fantástico que Paulo entendeu isso e fez uma alusão lá em Efésios, que é o texto-chave para casamento. Ele fez um paralelo. Vocês, maridos, devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. E como foi que Cristo amou a sua igreja? Ele se divorciou? Morrendo, meu irmão. Morrendo. Literalmente dando a vida pela sua igreja, pela sua noiva. E nós, como noiva de Cristo, né, no conjunto, a gente tem que entender esse princípio que Paulo ele deixou exposto lá. Jesus Cristo está enfatizando algo bem simples. Sabe quando é que você pode se separar, bem dizer assim? Quando Jesus Cristo ele se separar da sua igreja. Essa é a ideia de Deus. Contudo, há uma ressalva que, infelizmente, muitas das vezes não tem de maneira alguma precisão. Jesus Cristo ele vai deixar uma ressalva lá em Mateus 19, que é para a gente entender que nesses casos de adultério e abandono, infelizmente, é permitido. Aí é que a gente volta a lembrar. Não é que é da vontade de Deus, mas que é permitido justamente por conta da dureza do nosso coração. Às vezes eu paro e pergunto, né? Poxa, meu irmão, a gente reclama muito do que a gente não tem e não agradece pelo que a gente já tem. E quando a gente reclama do que a gente não tem, a gente está automaticamente dizendo que Deus ele não é suficiente para a gente. E aí começa a atrair Deus com outras coisas. Começa a colocar outras coisas no lugar de Deus.
Assim como aconteceu no caso do profeta Oséias. A mulher traiu ele por causa de pão, água. Eu acho que um carioquinha de 50 centavos, uma garrafinha d'água no sinal, R$1, R$1,50, dava para você encher a barriga da sua mulher. E a mulher de Oséias, ela traiu Oséias por conta de coisas simples. E que muitas das vezes, às vezes a gente não se agrada com aquilo que a gente já tem, e por conta desse não contentamento, a gente procura a traição. Triste fim, meu irmão. Triste fim porque quando Paulo ele faz essa alusão da igreja com um agente e de Cristo, né, como realmente o marido, ele entende esse princípio e coloca em xeque justamente isso. Não é que você vai para o céu, que você vai para a Nova Jerusalém, só pelo simples fato de você ir para a igreja. Não. Você estando aqui domingo não quer dizer que você seja salvo, que você seja uma pessoa regenerada, mas é um indício de que você quer viver um pouco que está sendo compartilhado aqui lá na Nova Jerusalém em plenitude. Então, será que o divórcio é a solução? Será que a gente saindo da igreja, saindo da noiva, é a solução para a gente ir para o céu? Para a Nova Jerusalém? Não, meu irmão. Não é. Eu quero que vocês entendam isso. Jesus Cristo ele faz uma alusão ao que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe. Tem todo um processo. Por isso o homem vai deixar, cortou o laço financeiro, cortou o laço sentimental, que eu falo, não que não vá deixar de amar, mas que agora a sua preocupação é justamente voltada para a sua mulher, e agora os dois vão ser um, não vão ser mais dois. Ah, o dinheiro é meu e o dinheiro dele. Não, meu irmão, o dinheiro é de um. Não existe essa questão de partilha, né? De partilha que eu falo de divisão de dinheiro ou de atribuições. Ah, não posso varrer, não, varra. Lá em casa, meu filho, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que dar o gás na casa também, porque senão, infelizmente, não vai ter nada, meu filho. É a realidade. É uma coisa que eu tenho que pagar o preço. Poxa, meu irmão, chego cansado do trabalho, mas a casa às vezes está meio bagunçada. Vamos organizar aqui a casa para que realmente a gente possa ter um tempozinho de qualidade, à noite, possa sair sem aquela preocupação. Poxa, meu irmão, tem um monte de prato, a casa está toda suja, não sei o quê. A gente tem que sacrificar justamente com esse princípio que Paulo ele coloca lá em Efésios capítulo 5, que ele vai colocando esse paralelo, né? Essa ênfase do homem e essa ênfase sobre essa responsabilidade. É tão interessante, esse daqui é para os homens, né? Essa questão de provisão, que na carta aos Coríntios, Paulo ele vai fazer uma exortação que muitas das vezes a gente coloca essa palavra como algo ruim. Paulo ele fala o seguinte: os solteiros, eles devem cuidar das coisas do Senhor. Massa, show de bola. Em como agradar ao Senhor. E os casados devem cuidar das coisas do mundo. E a gente, caraca, velho, do mundo, mano. E agora, velho? Toda vida que a Bíblia fala do mundo, é algo ruim. Mas aí a gente vai para o contexto, né? E Paulo ele vai explicar o que é que significa esse mundo. É justamente em como você tem como agradar a sua mulher. É a teoria dos boletos para os maridos, né? Você tem que pagar os boletos, você tem que fazer o corre, você não pode de maneira alguma viver de uma maneira integral, sendo que a sua esposa está morrendo. Tem um caso que eu acredito que eu já contei, de um pastor que ele é conhecido, né? Ele estava conversando com as irmãs, reunindo e encorajando, consolando, dando uma palavra de ânimo, já que muitas das vezes o pessoal era muito ativista na igreja. E aí estava lá, conversando bem direitinho, e certo dia a esposa dele chegou. E aí ele chegou para ela: opa, minha querida, me deu um beijo. Ela: não, hoje eu não quero falar com você como meu marido, mas sim como meu pastor. E aí ele: opa, como assim? E aí ele pegou e ela falou: olha, o meu pastor, o meu marido é um homem muito dedicado, amável, que se empenha 100% na obra. Contudo, eu estou sentindo falta dele lá em casa. Caraca, velho, você fica imaginando o baque que esse cara sentiu
ao saber dessa notícia. Era ele que ele estava sendo exortado. E aí ele parou e, poxa, meu irmão, realmente eu tenho que frear, eu tenho que delegar as funções, porque aquilo que é essencial, o meu matrimônio, infelizmente, está se perdendo. E um dos critérios para a pessoa ser um presbítero, um diácono, segundo as Escrituras, é saber liderar a casa. E o que é que adianta a casa ter em ruína? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? E por inteiro se perder? O que é que adianta um homem ser considerado no bairro todinho e não ter o amor da sua esposa? O respeito. Então, que Jesus Cristo ele vai sempre colocando em prática essa questão de a galera entender o que era para ser desde o princípio, mas que infelizmente por conta do orgulho, por conta da obstinação, foi permitido. Não era. E aí é tão complicado de um jeito que Jesus Cristo ele ainda vai explicar ainda mais essa questão de que o casamento é algo que era para ser indissolúvel. Olha só o que é que está escrito lá no verso 9. Porquanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Portanto, não se atreva, você homem, você mulher, a querer separar aquilo que Deus juntou. Não seja ousado a tamanha audácia, não. Não faça um negócio desse, não. Todo plano de audácia com relação ao ser humano foi de água abaixo. Eu acho muito interessante, às vezes eu faço uns paralelos que acontecem no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento aconteceu de que o homem, querendo chegar ao céu, resolveu criar uma torre e denominar a Torre de Babel. E aí eles se reuniram pautado no seu próprio nome, no seu próprio ego. Vamos fazer uma torrezona aqui para alcançar o céu. E aí aconteceu que teve uma confusão de línguas, Deus enviou essa confusão de línguas e o pessoal acabou desmoronando a torre. E um paralelo com relação a isso, que eu acho lindo demais, é o que aconteceu lá em Atos, no qual o pessoal se reuniu, de várias etnias que estavam lá naquele local, pautada para glorificar a Deus. Os discípulos estavam lá, Jesus Cristo ele tinha falado, tinha exortado eles, ó, quando desceu o Espírito Santo sobre vocês receberão a autoridade para testemunhar sobre mim, aqui, ali, e por fim, até os confins da terra. E aí o que acontece é algo totalmente diferente, na qual há confusão de línguas, há naquele momento, porque era um do Egito, outro não sei de onde, e aí o pessoal não tinha essa questão de falar, o que falava era o grego, que era uma língua popular, era como se fosse o inglês hoje. A nossa segunda língua era para ser o inglês. Naquele local, a segunda língua era o grego. E aí aconteceu de que todo mundo testemunhou na sua própria língua materna. Eu acho isso fantástico, meu irmão. Lá na Torre de Babel aconteceu um negócio de separação e agora aconteceu um negócio de união. E aí a gente observa essa questão de que o casamento ele é para ser indissolúvel. Não é para ser de maneira alguma desmanchado. Pelo contrário, meu irmão. Você deve realmente se atentar para aquilo que está acontecendo, quais são os erros que estão sendo cometidos. Às vezes a gente valoriza muito coisas mesmo. Eu fui visitar uma pessoa e eu achei interessante de que cheguei lá, agora até minha esposa, né, ela tá cuidando muito na época das plantas, né? Agora tá cheio de planta lá em casa, meu irmão. Agora o corredor todinho, eu penso que eu tô na trilha. Aí aconteceu de que eu fui visitar essa pessoa. Quando eu cheguei lá, um vasinho bem pequenininho, com um brotozinho pequeno. Aí eu, acho que marmota é essa aqui, mano? E aí ele respondeu, não, isso aqui é por conta que quebraram, mas eu tive que colocar aqui como um meio de resgatar, ressuscitar essa planta, continuar com que ela fique viva, trazer vida novamente. Aí eu coloquei aí no adubozinho, coloquei aí, tá aí. Tô regando todo dia, tô colocando no sol, tiro do sol. Aí eu, poxa, velho, que massa, meu irmão. Seria muito bom
se a gente tivesse esse mesmo cuidado com os nossos casamentos? Que ao invés de jogar a planta no lixo, colocasse um novo solo, regasse, colocasse no sol. Não seria importante? Não seria bom, aliás, a gente ter essa preocupação com o que a gente tem com essa coisa, com o nosso casamento, com o nosso parceiro, com o nosso relacionamento? A gente tem que entender que o divórcio não pode existir no nosso linguajar. Não é um plano de Deus. Mas ele foi permitido justamente por conta da dureza do nosso coração, em não saber pedir perdão, em não se humilhar, em não procurar ter paz, ao invés de querer ter razão. Não, mas foi ela que começou, não foi ele que começou. Não interessa, meu irmão. Não, desculpe. Não, tu tá falando isso da boca lá pra fora. Não, é porque realmente eu quero continuar a noite agradável que a gente tá tendo. Eu não quero brigar contigo, não. Eu só tenho o meu domingo com folga. Eu falo pra Priscila, né? Amor, só tenho domingo, amor. Não vamos brigar hoje, não. Só por hoje. Mas é que a gente entende que tudo se resolve na base da conversa. Existem algumas coisas que é para ser enfatizadas com relação ao divórcio. Não fazia parte do plano de Deus. É uma concessão. Permitiu. Foi Moisés que instituiu. O plano de Deus qual foi? Quem foi que realizou o primeiro casamento? Deus. Deus estava lá celebrando. Ó. Vocês agora cresçam e multipliquem aí sobre a terra. Podem? E aí nasceu Abel, Caim, geraram filhos e filhas. Enfim. Mas não era da vontade de Deus que se quebrasse essa aliança. Eu acho muito fantástico que Tim Keller ele fala, né? Eu acho que tem um trailer, assim, um negócio de uma conversa que tem Tim Keller, Carson e Piper. Quase que eu não consigo assistir porque era pesado esse vídeo. Mas cada um deles tem um que tem 40 e poucos anos, os outros dois têm 37 anos de casado com uma só mulher. É importante a gente enfatizar isso. E que eles, questionando um ao outro, né? E eles colocaram em prática uma coisa que é massa, meu irmão. Que eles falam assim, ó, não é os nossos sentimentos que seguram o nosso casamento. Mas é esse negocinho aqui, ó. A aliança. A palavra dada. Quem testemunhou? Será que foi só os irmãos? Se a gente tivesse essa noção de que Deus estava testemunhando nosso casamento, a gente pensaria muito bem se a gente iria casar ou não. Sobre essa responsabilidade. E aí a gente entende que essa tese criacional contra o divórcio, recapitulando, teve a introdução ao debate público, a tese legal para o divórcio, legal que eu falo é pautado na lei, sobre o que os fariseus entendiam. Jesus Cristo ele interpreta aquilo que realmente eles estavam entendendo, sobre o que eles já sabiam, mas essa cilada que Jesus Cristo eles queriam tramar para Jesus Cristo. Jesus Cristo ele coloca a tese criacional, aquilo que era para ser desde o princípio, errou, volta para a base, volta para aquilo que é escrito desde a antiguidade. Então é para a gente entender isso. E a conclusão do debate. A conclusão do debate eu acho interessante, que vai do verso 10 até o 12, que ele coloca justamente essa ênfase, até a questão da mulher, como eu já falei no comecinho da palavra. No verso 10, 11 e 12, abra a Bíblia aí. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre isso, ao que lhes respondeu, qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. É interessante essa questão dos discípulos, porque eles sempre tinham esse momento a mais, né? Esse tempo de qualidade com Jesus Cristo. Poxa, Jesus, realmente foi um negócio complexo no qual o Senhor falou. É sinistro essa interpretação que o Senhor está falando aí, sobre desde o princípio Deus criou e que o homem não pode de maneira alguma. É isso mesmo que a gente entendeu? Aí Jesus Cristo ele vai enfatizar mais uma vez aquilo que estava escrito. Ao homem que repudiar a sua mulher, que se separar, que colocar sua carta em divórcio com relação a ela e casar com outra, perante a Deus, o
que é sua testemunha, o que é que ele está fazendo? Adulterando. E aí ele coloca em xeque outro ponto também, a mulher. Olha só o que a gente tinha falado. Os fariseus, a cultura em si, colocava essa carta de divórcio perante somente a mulher, ao homem, que era concedido somente ao homem. E aí Jesus Cristo está falando que se a mulher fizer essa mesma coisa, essa atitude, ela está sendo adúltera. E hoje, infelizmente, o que está mais crescendo é o divórcio, e o divórcio de cristãos. O divórcio com pessoas que, infelizmente, não têm essa ideia de responsabilidade, de cumplicidade. É triste, é. A gente entende que teve até o caso aí, né, desse cantor famoso, que se separou, acordou, quis se separar. Não, amor, quero separar. E a mulher foi embora. Eu fico imaginando, poxa, meu irmão, como foi banalizado o casamento. A que ponto nós chegamos? Não, vou me separar, mas por qual motivo? Não, pelo simples fato de que eu não amo. E o que é que significa o amor? Quando Paulo ele vai colocar em xeque. O amor não é muito mais um serviço do que um sentimento? É. E por que tu não serve? Não, mas por quê? Não, velho, não tem como, mano. Essa conversa de que nunca amei, ou essa conversa de que não dá mais, acabou o ciclo, não desce goela abaixo, velho. Não tem como você digerir esse ponto. Jesus Cristo ele coloca justamente isso em xeque. Aquele que se casar com uma mulher, aquele que der a carta de divórcio e se casar com outra mulher, ele está cometendo adultério. E é importante a gente lembrar que eu acho massa essa frase de Josemar Bessa, que ele fala o seguinte: uma pessoa que se joga lá do prédio, ela não está apenas quebrando a lei da gravidade, ela está se quebrando por completo. E quando a gente fala sobre quebrar a lei, existe o 6º mandamento, que é qual? Não adulterarás. Ele não está quebrando apenas o 6º mandamento, mas ele está quebrando o 1º mandamento. Qual é o 1º mandamento? Eita! Qual é o 1º mandamento, pessoal? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus resumiu isso. Mas é justamente isso, meu irmão. A gente não está quebrando apenas o 6º mandamento, mas justamente esse de não ter outros deuses além de mim, de amar a Deus sobre todas as coisas que Jesus Cristo está falando. A gente não quebra apenas o 6º quando a gente desobedece, a gente não quebra apenas o 10º de não cobiçar, a gente quebra tudo, desde o 1º, desde a base até por completo. E aí a gente entendeu nessa questão do divórcio, essa questão que foi colocada em xeque a respeito sobre Jesus Cristo, sobre os fariseus colocarem em xeque para ele. E o que é que a gente pode aplicar isso para o nosso dia a dia? Eu gosto muito desse negócio, né? Porque infelizmente é uma das coisas que nos leva a consumir bastante, é a questão de celular, né? Smartphone. E aí eu crio aqui uma suposição que eu nem sei se existe, né? Mas eu coloquei aqui. Você compra um iPhone 11. Existe o iPhone 11? Existe? Tá no 12 ou é no 11? No 12? Pronto, o 12 eu nem sei quanto é que é. A Priscila estava querendo um iPhone, amor, eu vou vender a moto para comprar um iPhone? Não tem como, né? E aí você compra um iPhone parcelado, suado. Na primeira semana trinca a tela. O que é que você faz? Sabendo que o conserto, isso é uma situação hipotética, né? O conserto seja R$300. Você compra outro iPhone ou você pede para trocar a tela? Você não troca a tela? Você não vai lá, coloca uma tela custando um pouco menos do que trocar um iPhone e comprar outro e ter que vender outra moto.
É isso que eu quero que você entenda para você colocar em aplicação no seu relacionamento. E no seu relacionamento eu não falo apenas só de marido e mulher, mas eu falo de amizade também. O orgulho, ele destrói bastante, nos corrompe, faz com que a gente realmente perca aquilo que é essencial. E se deixe de se falar por conta disso. Vou ter um novo melhor amigo. Não já tem um, que é bastante, mas por conta de um deslize do cara ou da menina, você acaba não levando em conta aquele histórico e acha melhor se isolar, se apartar e construir um novo relacionamento com outra pessoa por conta que não quer pedir perdão, que não quer conversar para realmente saber o que é que pode ser resolvido. Às vezes a gente quer comprar um novo iPhone, que é muito mais custoso, que é muito mais doloroso, do que ajeitar algo que poderia ser simples, de tudo aquilo que a gente já construiu. Por um deslize, às vezes a gente não quer ajeitar, a gente prefere jogar no mato. E aí, como eu gosto muito de escrever, né? Eu coloquei assim: um jardim tem seu resplendor, semelhante ao casamento, pois todo investimento aduba o solo do amor. Semelhante àquilo que eu presenciei na casa desse meu amigo. Todo investimento, meu irmão, vale a pena. Não, mas ela quer sair, saia, velho. Tire da rotina. Eu tive essa semana que inventar uma coisa que a gente tinha que ir na farmácia para tirar a Pri de casa. A Pri estava um pouco triste, ficou um pouco sentida. E nisso, não, amor, vamos na farmácia. Aí, nós dois vamos na farmácia. A gente está precisando de uns produtos, vamos lá. A gente foi na farmácia, mas o intuito não era de ir na farmácia. Depois que ela estava no carro, ia passear com ela. E foi isso que a gente fez. O investimento que teve adrenalina, teve. Por quê? Porque eu estava no carro, meu irmão. Eu estava no carro. Eu estava morrendo de medo de o carro dar prega à noite e eu ficar só eu e ela, que ela não ia conseguir empurrar, eu também não tenho joelho para isso. Mas que valeu a pena a ida, por conta que ela voltou uma outra pessoa, voltou mais alegre, tudo aquilo que ela tinha pensado de mal se revestiu em alegria. E com relação ao divórcio, não é para existir. Não é para existir. Procure ajuda, procure compartilhar. Eu não estou dizendo que eu tenho um casamento perfeito, não, meu irmão. A gente tem os nossos dilemas, os nossos problemas. Contudo, a gente senta e conversa, coloca os pingos nos i. Amor, vamos se resolver com relação a isso? Vamos tentar não gastar com relação àquilo? Vamos tentar fazer um investimento nisso? E aí a gente se resolve. Não deixe que essa palavra gere, frutifique no jardim do relacionamento de vocês. É como se fosse erva daninha. É como se fosse realmente o joio querendo empatar, né? O trigo. Não deixe isso. Que esse capim que não serve de nada crie raiz. Amém? Vamos orar? Oremos. Deus, aqui nós queremos desde já te agradecer por tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinado, segundo o Evangelho de Marcos, sobre a maneira no qual Jesus Cristo ele explicou aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que tudo aquilo que foi direcionado hoje, que foi falado, que venha gerar frutos, que venha cair em solo fértil, Pai. Que não venha haver de maneira alguma essa palavra, Pai, esse dito. Pelo contrário, que nós venhamos ter um nosso relacionamento para te glorificar. Que o homem realmente venha ser o provedor, que venha dar a vida pela sua esposa e que a mulher venha entender e amar seu esposo respeitando, assim como o Senhor deseja, Pai, sendo submissa. Que realmente eles venham ser um, Pai, que não venha haver nenhum tipo de desavença ou de separação, quer seja financeira, espiritual, emocional, que todos que aqui estão, venham realmente compartilhar dessa unidade, Pai, para assim glorificar o teu nome.
Em nome de Jesus Cristo, nos molda, nos exorta, nos dá ânimo, para que nós venhamos colocar em prática, Pai. Que nós venhamos ter um tempo de qualidade com os nossos parceiros e parceiras, que nós venhamos realmente aproveitar e saber investir, Pai, a cada dia mais naquilo que é essencial, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos guia durante essa semana, que nós venhamos ter os nossos devocionais diariamente, para que nós venhamos entender mais e mais aquilo que o Senhor deseja, Pai. Portanto, continua a falar conosco. Em nome de Jesus Cristo, é que nós te agradecemos. Amém.